Uma pandemia é uma doença que acomete o mundo todo. A maioria das pessoas vivas hoje nunca passou por isso antes e não tem essa memória, mas a espécie humana já passou por várias pandemias, principalmente a partir do momento que deixamos de ser nômades e passamos a fixar residência como sociedades agrícolas. Nós vamos conversar hoje com a professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da UNB, Tânia Mara Campos de Almeida, sobre uma visão sociológica das pandemias anteriores e o que a humanidade pode aprender com o que já passamos antes. Olá, Tânia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar conosco aqui do programa Cidadania. Conta pra gente, assim, o que já se aprendeu, o que a gente já viveu, pode aprender das pandemias que já passamos antes. Olá, Roberta. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e é sempre bom a gente poder pensar, né, juntos, sobre um tema que hoje está afetando a toda a população mundial, né? Então, de fato, é um fenômeno extremamente complexo e vultuoso, né, de grande amplitude nas diversas dimensões da vida humana e da vida planetária, né, uma vez que também não atinge só a nossa espécie, né, mas também toda a relação, né, com o mundo, o planeta, os nossos recursos, né, materiais e outros seres. E sempre esses grandes momentos de muita mobilização de recursos pessoais, de reflexões, sem dúvida geram novos conhecimentos, possibilidades de revisões de modos de vida, de como, né, o próprio planeta e as diversas sociedades e países vinham vivendo a sua própria existência. É um momento de reflexão, de repensar, mas é um momento também de muita agonia, né? Um momento de muitos conflitos que tanto podem ser benéficos no sentido da forma com que a gente tem a gestão desse momento, como a gente pode administrar esse momento e ser algo de fato benéfico, assim, em termos de maior superação de dificuldades e de um modo de vida que também já apontava para problemas, como também pode ser um momento de maior controle da sociedade, de autoritarismos, de formas de exploração mais selvagens, né, impiedosas, sem nenhuma relação com a vida humana digna, né, com a vida humana sendo respeitada. A ciência, em particular, se desenvolve muito num momento como esse, mas, evidentemente, se também tem apoio e tem recursos, né? Porque também a gente não consegue fazer ciência como mágica. Não é simplesmente da boa vontade das pesquisadoras e dos pesquisadores que se chega a novas conclusões, vacinas, possibilidades de entendimento de causas e consequências de um momento tão complexo como esse. É importante que dentro dessa gestão que se tem, né, das pandemias, mundialmente falando e localmente, que se tenha particularmente atenção à ciência, recursos, apoio, preservação e condições da ciência se desenvolver e trazer novas respostas. Essa questão da ciência realmente é muito interessante. Assim, uma das maiores pandemias registradas foi a peste, chamada peste negra, né, na Idade Média, lá no século 1300, que a estimativa é que cerca de 200 milhões de pessoas morreram, né? Na época era 1/3 da população mundial. E justamente nessa época, e é uma doença, né, que era depois que soube a chamada peste bubônica, que era transmitida pelos ratos e passava para os humanos pelas pulgas dos ratos. E aí nesse momento também que começou a se ter uma maior noção da higiene, né? Porque na época as cidades, né, não tinham, por isso que se alastrou. E se achava até que era uma
uma praga divina, um castigo de Deus, né? Mas foi daí que também que se passou a se entender a importância da higiene, né? Isso é um fato, uma coisa que acontece, né? Assim, quando tem essas, as pessoas começam a observar e tentar entender de onde vem. É uma dos benefícios que pode vir, né? Essa compreensão. Sim, exatamente. Até porque essa forma de vida em grandes aglomerados, né, em multidões como nós vivemos hoje, e que começa também, né, lá em Império Romano, quando a gente tem momentos da história em que o afluxo de pessoas, né, começa a se juntar, convergir para grandes centros, grandes metrópoles, sem dúvida, os riscos, né, sanitários, os problemas, isso também aconteceu, né, no início da Idade Moderna, em outras grandes capitais na Europa, e que também daí se gera não só esse conhecimento em termos de melhor informações de como se disseminam doenças, como também se apontou para uma revisão urbanística, né? Para uma nova forma de se pensar a territorialização, a ocupação do espaço, né? Como colocar, por exemplo, cemitérios, abatedouros, depois das cidades, depois que o rio já tinha passado com sua água limpa e abastecido a cidade, e não em locais em que, né, determinadas atividades, né, como isso, abatedouros, matadouros, cemitérios, poderiam ser centros de contaminação. Então, também, isso não só o conhecimento, em termos de saber como se chegam e se disseminam grandes doenças epidêmicas, mas também a nova reformulação do modo de vida, que passa, sim, por um conhecimento que a gente precisa interiorizar e, com isso, ter um cuidado coletivo, a responsabilidade com o bem-estar da sociedade e individual é um momento extremamente benéfico para que a gente perceba que a gente é responsável também pela saúde de todos, né? E todos são responsáveis pela saúde de cada um. Isso é algo extremamente importante, que gera novas práticas, né? Novas concepções territoriais, novas formas de contato, novas sociabilidades, e internamente nos grupos familiares, como também em grupos maiores, né? É isso que a gente tem em termos mesmo de poder pensar lados de maior avanços, né, para a própria humanidade. Mas também é muito difícil, especialmente quando a gente se depara com populações que não viveram ou não vivem esse estilo de vida de grandes aglomerações, de grandes multidões, como as metrópoles, elas também acabam sofrendo consequências, como os quilombos, como grupos indígenas, povos indígenas, né, que têm também em grupos muito menores, mas que não possuem as defesas, né, orgânicas para poderem fazer frente a esse avanço das pandemias. E esses povos já lidam com essas pandemias, né, com o genocídio, com o etnocídio, não só em momentos específicos, né, em que grandes doenças se alastraram pela humanidade, mas constantemente estão vivendo essa situação de um risco de extermínio, de estarem com a vida, né, na sua própria sobrevivência ameaçada, porque são modos de vida que também não têm a mesma estrutura e condição de fortalecimento e de enfrentamento ao próprio avanço do capitalismo, da sociedade contemporânea, dessas grandes aglomerações. E isso é algo que a gente também precisa pensar, como revisar o mundo em momentos da epidemia, mas também podendo preservar e garantir que outras formas de vida, não só essas que vivem nas grandes cidades, grandes metrópoles, possam ser asseguradas, né? O seu direito à diversidade e outras maneiras de seguir a sua existência, né?
Essa questão dos outros povos, as outras culturas, realmente é também uma coisa que a gente pode lembrar, fazer uma reflexão da memória, que na época que os europeus chegaram às Américas, né, a estimativa é que cerca de 20 milhões de nativos das Américas morreram por doença, principalmente assim, a gripe, que para os europeus já era uma gripe comum, né, uma gripezinha, para eles não era muito grave, mas realmente matou os povos daqui, né, que não estavam preparados, não tinham esses anticorpos. É preciso também se pensar aí nessa questão mesmo cultural. Os povos diferentes têm diferentes exposições e anticorpos. Tem como a gente proteger os povos? Sim, claro, isso aí são medidas de responsabilidade do poder público e da sociedade como um todo, da sociedade organizada. É muito importante que isso esteja na agenda, né? E com urgência. Cada vez mais a gente tem visto nos noticiários, né, constantes, cotidianos, o quanto essas populações estão mais vulneráveis, e assim todas as pandemias têm grupos mais vulneráveis, né, que outros, e as populações que estão exatamente nessas condições, né, mais isoladas ou com menos contato ou que têm menos, né, recursos materiais também para fazerem frente ao que está se passando neste momento da pandemia da Covid-19, é algo que especialmente o poder público deve estar com atenção e agindo de forma proativa, né? Preventiva, e também fazendo limites a uma disseminação em massa, né? Que é um risco extremamente grande que a gente tem acompanhado o quanto isso está já ocorrendo, né? Uma situação grave. Na questão da higiene, né? A gente vê que onde não existe, né, assim, água encanada, saneamento básico, é bem complicado, porque ao mesmo tempo que é simples, né, água e sabão mata o coronavírus, mas tem muitas populações, né, no mundo mesmo, a gente vê, né, assim, no Peru está passando uma situação bem difícil, porque eles não têm acesso a esse saneamento básico, e aqui internamente no Brasil também a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso, né? Assim, uma medida que poderia ser simples, mas as pessoas não têm como, né? Assim, não lavar as mãos, né? Assim, como que se lidar com isso? Pois é, primeiro é que isso evidencia, né, algo que já não deveria estar acontecendo mais, ou pelo menos está em processo de poder se superar situações tão precárias, né, de existência, de reprodução da própria vida humana. Como isso, falta de água, de energia, falta de condições básicas, né, em determinados lugares. Então, isso escancara a epidemia, né, ela acaba escancarando também problemas de uma gravidade e problemas estruturais que deveríamos já ter superado há muito tempo, mas que ainda estamos convivendo com eles e que agora, então, eles se tornam mais agravados, né, diante desse momento de fragilidade à vida, como que isso é uma ameaça para alguns grupos assim imediata, enquanto grupos que estão, né, em condições econômicas, com maiores informações, com outro estilo de vida, acabam podendo estar mais protegidos. E essa desigualdade, ao ser escancarada, ela deveria, mais que nunca, né, apontar ou deflagrar medidas imediatas de contenção, medidas efetivas de atuação. Agora, evidentemente que todas essas medidas, quando eu falo também do poder público, isso nunca pode ser também simplesmente algo de cima para baixo ou de uma determinação sendo colocada como algo que se resolve igualmente para todos os grupos. É importante que a participação comunitária, a participação popular nas decisões e nos encaminhamentos nesse momento de crise seja constante.
né? A sociedade tem que ser ouvida nas suas diversidades, nos seus diferentes grupos, nas suas organizações e representações, e muitas outras estão sendo feitas, né? Estão emergindo nesse momento, querendo, cobrando possibilidades de organização, seja da própria população, seja também de cobrança externa, né, aos órgãos competentes. Então, é importante a gente frisar que não são medidas simplesmente de cima para baixo, mas tem que ser medidas construídas, elaboradas coletivamente. Até porque isso são formas de fortalecimento das organizações locais, que precisam ocorrer, porque a epidemia ela também não é só um fenômeno que passa e vai embora, deixa uma série de rastros, uma série de consequências, como uma guerra, né? Não é simplesmente quando se decreta o fim de uma guerra que tudo se resolve, né? Que a paz vai vigorar e estão todas e todos bem. Então há todo um processo, um planejamento, uma reconstrução, um reestabelecimento, né, da vida e de uma certa nova normalidade que precisa passar, sim, por processos coletivos de decisão e envolvimento direto das comunidades. E quando a gente tem diferenças culturais, diferenças sociais, econômicas, de raça, de gênero, de credos, enfim, tantas diferenças, né, frente à multiplicidade humana, isso tudo tem que ser considerado. A gente não pode simplesmente ter medidas únicas, né, universais, porque muita gente fica de fora. É um momento que, né, também por toda a experiência e todo o conhecimento que também as ciências sociais, humanas, vem gerando, a gente tem que ter uma atenção muito grande a essa pluralidade de existência. E aí é um dos momentos muito ricos para a gente também fortalecer essa pluralidade e soluções diversas, né? Uma reflexão que também vem sendo proposta é sobre o nosso próprio modelo contemporâneo, né? A gente vê o Brasil, que já foi um país agrícola, né? As populações vêm migrando para as grandes cidades, são enormes metrópoles onde fica exatamente o que está sendo recomendado hoje, evitar aglomerações. Há lugares onde isso é impossível, né? As pessoas já vivem aglomeradas, não tem como evitar, muitas vezes nessas condições sanitárias um pouco precárias, e onde também, né, as cidades, as metrópoles não produzem, elas não têm uma sustentabilidade, uma autonomia, né? Elas dependem, tudo vem de fora, a alimentação. Qual é a sua visão sobre isso? Então, sem dúvida, né? O processo de expansão urbana, ele gera estruturas muito cruéis também de vida, né? Como isso, ocupações do espaço urbano, que é onde também as pessoas têm melhores condições de vida em termos de assistência, em termos de educação, né? Em termos de poder garantir economicamente uma vida melhor. E no Brasil, sem dúvida, esse processo de urbanização se deu muito rápido. Em termos assim, de 50, 60 anos, houve uma mudança, né, de uma migração do campo para as cidades de forma muito rápida, muito acelerada, o que também acaba gerando problemas que hoje a gente, né, se depara com eles porque tem toda uma necessidade de planejamento que não ocorreu, de investimentos, de saneamento, de inclusão social, que isso não se dá de uma hora para outra, né? Então, eu acho que sim, várias medidas também têm emergido como formas populares, comunitárias, solidárias, né, de encaminhamento de questões como essa, o fato de poder abastecer uma cidade com produtos, isso tudo tem diversos grupos, até de maneira muito espontânea, tentando se organizar e apontando para soluções, mas que muitas vezes, sem dúvida, precisam ainda de recurso e de mobilização maior para poder efetivar esses planejamentos, né? Essas ideias que têm surgido constantemente
desses espaços. Há organizações como uma recente organização das favelas no Rio de Janeiro, né, tem mostrado o quanto que conseguiram, a partir também dessa mobilização, avançar em termos de dar assistência, levar informação, ter canais de comunicação interno nas favelas para poder dar assistência própria, mas é muito importante que isso também tenha canais efetivos e oficiais, como os canais do poder público, para poder conectar e articular, para que não sejam simplesmente ações espontâneas, o que é muito benéfico, que sejam ações que venham do próprio povo, mas que você tenha também possibilidade de reverberar, de ecoar isso e apoio em canais oficiais, para que também medidas espontâneas possam ter possibilidade de se tornarem políticas públicas, passarem a ser responsabilidade de fato dos entes institucionais, dos entes que representam uma dimensão maior e que têm condição, muitas vezes, de monitorar, acompanhar e dar subsídios para que, de fato, a efetividade ocorra por um tempo maior nessas ações. Mas eu vejo assim, muito positiva a riqueza de soluções e de possibilidades que tem se apresentado, embora muitas vezes não se tem, né, contrapartidas para que possa reunir, fazer esse levantamento dessas ações, divulgá-las, né, apoiá-las. Mas ainda vejo que a riqueza humana é extraordinária. A gente tem tido medidas que vão sendo divulgadas e se perpetuando de uma maneira muito satisfatória. Cooperativas, associações de bairro, o caso das mulheres em situação de violência, que cresceu muito o número de denúncias, né? A gente tem essas informações, embora também seja um momento difícil dessas informações serem amplamente canalizadas até os órgãos competentes, mas já se sabe, mesmo assim, não só no Brasil, mas no mundo, países outros que viveram a situação mais crítica da pandemia antes do Brasil, quanto cresceu o número da violência contra mulheres nesse período de isolamento, o quanto também que associações das mulheres, a força dos profissionais de saúde também em receber, além do Covid, também orientar e acompanhar essas situações de violência. A gente tem visto medidas muito efervescentes, né? É um momento em que muitas coisas estão acontecendo, apesar de poucas vezes visibilidade, porque não se tem conseguido mesmo, né, circular muitas ideias, muitas questões em grandes meios, mas, sem dúvida, há uma vida muito atuante, muito vívida, ocorrendo nesse momento nas casas, nas vizinhanças, nas comunidades, e isso a gente não pode desconsiderar, desprezar. Isso é um recurso humano muito potente para se poder pensar, como você perguntou, né? Como vai se fazer com grandes aglomerados, como encontrar soluções para essas situações. Na época da peste negra, o escritor italiano Giovanni Boccaccio escreveu uma história, Decamerone, sobre um grupo de pessoas de amigos de Florença que se retiraram quando estava tendo a peste na cidade, foram para o campo e se entreteram contando histórias. E hoje a gente pode ver, de certa forma, traçar um paralelo, que os movimentos culturais estão fazendo um pouco isso através da internet. Muitos artistas estão fazendo lives, shows, apresentações, saraus. A cultura também é uma forma de se amenizar o sofrimento da doença? Não só amenizar, como ela também nos possibilita elaborar, né? Assim, em termos de encontrar novos sentidos, possibilidades de poder viver um momento e projetar um futuro, né? A arte é fundamental, a arte que ainda mantém
uma sanidade mental na sociedade, ainda cria esse vínculo e esse elo, né, de comunidade, de se sentir pertencendo a um grupo maior e de uma maneira lúdica e de uma maneira ainda possível de você conectar sentimentos, conectar emoções, num momento em que isso se torna tão árido às vezes, né, com tantas poucas possibilidades de encontro presencial, especialmente a nossa sociabilidade latina, que é de muito contato físico, de muita copresença, da linguagem corporal, da linguagem gestual, ela fazer parte, né, da nossa comunicação, da nossa interação. Então, isso tudo faz da arte um espaço, um reduto extremamente importante e que eu lamento a gente não estar tendo mais apoio, oferecendo mais apoio à nossa sociedade, aos artistas que não só estão passando por dificuldade, mas tentando não apenas também sobreviver, como levar às casas, às pessoas, um pouco de alento mesmo e de melhor compreensão do momento, uma compreensão que não é só cognitiva, mas é também conectada com emoções, com formas de sentir que são novas para nós também. A gente também não estava habituados a sentir o mundo, a se sentir, a perceber a convivência, né? Às vezes com horas muito longas dentro da família, muito tempo. Sem dúvida, a arte, como em outros momentos, né, de pandemia, mencionados aí, né, por você, a gente se depara com uma porta extremamente favorável, benéfica e essencial para manutenção, né, de melhor qualidade de vida, não só nesse momento, mas para projetar um futuro que é a arte entre nós. Professora Tânia, muito obrigada pela entrevista e eu agradeço também a você que nos assiste. Este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.